já visitamos muitos lugares do Brasil. Agora, está na hora de conhecer as memórias do Espiritismo em Londres. O espiritualismo chega à Inglaterra em 1852, levado por uma médium americana chamada Maria D. Hayden, ou Senhora Hayden, como é mais conhecida na literatura a respeito. Ela era esposa de um jornalista, W.R. Hayden, que depois registrou essa viagem, que incluiu também a França e a Irlanda, num livro chamado 7 Years with the Spirits, 7 anos com os espíritos. A Senhora Hayden, ela produzia fenômenos do tipo das mesas girantes, que depois chamaria tanta atenção de Kardec, e também de comunicação por pancadas, que eram as modalidades mais conhecidas na época, né? Sua chegada chamou muita atenção e leva à moda das comunicações com os espíritos, ou assim consideradas comunicações com os espíritos, para o território britânico. Não que não houvesse médiuns antes, mas eles nunca chamaram tanta atenção assim como depois da chegada da Senhora Hayden. Depois que ela voltou para a América, em 1853, outras médiums americanas também começaram a aparecer e começaram a se criar, né, os círculos espirituais, que são os grupos mediúnicos, como a gente chama hoje. Mas ainda assim, levaria um bocado de tempo para os médiuns profissionais se tornarem coisa mais comum. A maioria dos grupos mediúnicos na Inglaterra eram privados. Em 1850, Londres estava em meio à Revolução Industrial e ao desenvolvimento da cidade como um centro comercial global. O fenômeno das mesas girantes ocorria em centenas de cidades do mundo, e alguns médiuns, como a Sra. Hayden, começavam a ganhar fama. Muitos fenômenos espiritualistas teriam acontecido na própria residência da Sra. Hayden. Mas onde exatamente ela morava? Estamos aqui na rua Queen Anne, número 22, o local onde residiu a Sra. Hayden, a médium que ficou famosa por começar o espiritualismo na cidade de Londres. Enquanto estava em Londres, ela foi descrita como sendo jovem, inteligente e, ao mesmo tempo, simples e cândida. Em inglês, podemos conhecer melhor a história da médium através do livro Em Busca de Maria Hayden, a médium americana que trouxe o espiritualismo para o Reino Unido. Em português, temos um conhecido e muito importante autor que conta toda essa história. Um dos primeiros a contar a história do espiritismo foi Sir Arthur Conan Doyle, que nasceu em Edimburgo.
A cidade de Edimburgo é cheia de referências ao ilustre escritor. E agora vamos conhecer o lugar em que ele nasceu. Ele nasceu em 22 de maio de 1859, na Pickard Place, em Edimburgo, Escócia. Por trás do lugar onde fica a estátua do Sherlock Holmes. A atuação dele nos leva para o College of Psychic Studies. O college foi fundado em 1884 como London Spiritualist Alliance. É uma organização dedicada ao estudo de fenômenos psíquicos e espiritualistas. A faculdade continua ativa até os dias de hoje. Em Londres, existem placas azuis indicando que pessoas famosas moraram nestas residências. Ou se não residiram no lugar, fizeram algo importante. O criador do Sherlock Holmes foi presidente do College entre 1926 a 1930. Uma instituição atuante na terra do sobrenatural. De fato, a história das cidades de Londres e Edimburgo é marcada pela presença do sobrenatural. Podemos facilmente encontrar espíritos nas ruas e nos castelos. E dizem que os castelos do Reino Unido são os mais assombrados do mundo. E aqui nós estamos em frente à famosa Tower Bridge, no castelo Tower of London, e dizem que tem alguns espíritos famosos que aparecem por aqui. Vamos ver quem são. Na Torre de Londres, histórias de fantasmas assombram seus corredores há séculos. Entre os mais notórios estão Ana Bolena, vista sem cabeça na capela. Os príncipes Eduardo e Ricardo, que aparecem vagando de mãos dadas. Aparece também o espírito da Dama de Branco, que deixa um perfume antigo no ar. Ainda há a maldição dos corvos de Londres, que diz que o reino e a monarquia da Inglaterra cairão se os corvos que vivem na torre partirem. E é bom não se aproximar deles. E aqui estamos no exato ponto onde, infelizmente, Ana Bolena foi decapitada pelo Henrique VIII. Então esse é o lugar. Depois construíram este monumento, esse memorial em homenagem a ela. E essa igreja logo aqui do lado é onde ela foi enterrada. Neste Reino Unido repleto de espíritos, surgiram médiuns e instituições muito importantes para o espiritualismo.
Sir Arthur Conan Doyle começa a contar a história do espiritualismo com Swedenborg. Mas quem foi Swedenborg? Emanuel Swedenborg foi um polímata e espiritualista sueco, com destacada atividade como cientista, inventor, espiritualista e filósofo. A obra de Swedenborg é extraordinária. Continuando nossa jornada histórico-espiritualista aqui em Londres, estamos agora no Swedenborg House, inclusive um local muito importante para Hermínio de Miranda. Hermínio Corrêa de Miranda é um dos poucos escritores brasileiros que possui um livro sobre Swedenborg. E olha só, é uma sociedade que está em pleno funcionamento. E aqui na esquina tem um bookshop. Vamos lá dar uma olhadinha? Como estamos em Londres, não podemos deixar de falar de Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace foi um dos maiores cientistas da humanidade. Ele criou a teoria da seleção natural ao mesmo tempo que Charles Darwin. Também foi um dos maiores estudiosos e defensores do espiritualismo. Em Londres, ele foi honrado com um quadro no Museu de História Natural. O quadro está ao lado da estátua de Charles Darwin. Ele defendia as verdades espiritualistas, mesmo que isso não fosse bem visto na academia de sua época. Você precisa conhecer a obra dele. Alfred Russel Wallace foi um dos mais constantes defensores das investigações de aspectos considerados sobrenaturais pelo mainstream científico, como, por exemplo, a mediunidade. Ele deixou um importante legado científico. O mais importante deles foi um trabalho de coautoria da teoria da evolução junto com Charles Darwin. Em um primeiro momento, Wallace concordou com Darwin a respeito da seleção natural como motor do processo evolutivo das espécies, como no artigo escrito em 1864, chamado A Origem das Raças Humanas e a Antiguidade do Homem, deduzidos pela Teoria da Seleção Natural. Contudo, em 1869, ele mudou de ideia, convertendo-se à teoria sustentada pelo teólogo natural William Paley, que defendia a existência de um design inteligente na natureza, pensado por Deus.
uma vez que a teoria da seleção natural não poderia explicar o surgimento da inteligência humana nem as qualidades morais que distinguem os homens dos animais. Embora Wallace nunca tenha dito ou escrito, sua visão materialista foi substituída pela religiosa a partir de suas pesquisas espiritualistas. Quando caminhamos pelo Reino Unido do século XXI, sempre encontramos referências ao sobrenatural. No passado recente, isso provavelmente foi ainda mais forte. O século XIX foi um período de imensos avanços científicos, e alguns dos mais importantes cientistas estavam no Reino Unido. Várias instituições foram criadas para investigar a espiritualidade, e muitos que investigaram os médiuns passaram a acreditar que os fenômenos eram totalmente reais. Estamos agora em um dos mais importantes lugares da história do espiritualismo em Londres. Foi nesta casa, neste jardim, que o famoso médium Daniel Douglas Home fez uma das suas mais famosas levitações. Daniel Douglas Home ficou conhecido, entre outras coisas, por produzir batidas, falar com os mortos e levitar. A mediunidade dele e da Sra. Raiden fizeram muitas pessoas importantes acreditarem na vida após a morte. Nesta cidade de tantos lugares assombrados por espíritos e de médiuns mundialmente famosos, surgiram algumas das mais importantes instituições de pesquisa. E agora nós chegamos aqui na sede londrina da Society for Psychical Research, que foi fundada em 1882 e é um lugar muito importante para os estudos científicos, espiritualistas. Então tudo acontece aqui neste lugar. A SPR se descreve como a primeira sociedade a conduzir pesquisas acadêmicas organizadas sobre experiências humanas que desafiam os modelos científicos materialistas. Podemos conhecer melhor a história da sociedade através deste livro, que foi lançado quando ela completou 100 anos. Como vimos, a história da Londres espiritualista do século XIX é plena de homens e mulheres brilhantes que investigaram o desconhecido. Pessoas que dedicaram as suas vidas para demonstrar que a morte não existe. Diante de tudo, surge uma última questão. Depois de descobrir um pouco mais dessa história, eu pergunto: será que eles já não cumpriram seus objetivos? Será que eles já não provaram a existência da vida após a morte?